Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi em mais um Perfil do RPGista, que é uma entrevista que eu faço com a galera aqui do estado do Pará, buscando saber um pouquinho da vida deles e as suas preferências e vivências em torno do RPG. Hoje estou com uma indicação da galera do Aventureiros do Vale da cidade de Parauapebas, que é o Lucas Sodré. Lucas, dá um oi aí pra galera. Boa noite, cara. Show! Lucas, vou fazer aqui 11 perguntas, cujo objetivo é entender um pouco do seu perfil. As 3 primeiras serão a nível pessoal e os demais vai ser sempre em torno do RPG, buscando entender quais são as tuas preferências, o que tu gosta de fazer, o que tu estás atuando em torno do RPG. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ti é: estás preparado? Sim, pode mandar. Então, vamos lá, partiu. Lucas, por acaso, tu tens algum apelido? Se sim, explica aí pra gente. O pessoal costuma me chamar de Sodré, porque Lucas é um nome. Eu acho que só de Lucas que eu conheço diretamente tem mais de 10. Então, são todos chamados pelo sobrenome. Os mais próximos que eu conheço tem Lohan, Pereira e eu, Sodré. Todos são Lucas e a gente é chamado sempre pelo sobrenome, porque é muito difícil chamar todo mundo de Lucas. Acaba que nomes comuns, por exemplo, Rodrigo, também tem bastante aqui na Redondeza e até no meio do RPG. Aí é até uma forma de eu explicar também meu apelido. Era o Hagabashi, o cara que joga com o Hagabashi. Eles vão ter dificuldade de lembrar de vários Rodrigos, mas de Hagabashi eles vão saber quem é que eles estão falando. Então, falando Sodré, já sabe quem é, né? Mais ou menos assim que funciona também. Pode crer, eu te entendo. Vamos agora à segunda pergunta. Como é que é isso aí? Vamos à segunda pergunta. Cara, são 3 em uma. Qual a sua idade, onde você nasceu e, é claro, onde você está morando. A gente já sabe que é Parauapebas, mas tu confirma. Manda lá. Bem, eu tenho 24 anos, eu sou daqui mesmo de Parauapebas e eu cheguei a sair um tempo, mas eu moro aqui desde então. Já está com mais ou menos uns 22 anos que eu moro aqui. Só isso, só 22 anos, não é nada. Não é nada não. Beleza. Última a nível pessoal. Qual a sua formação educacional e ou profissional? Eu tenho 2 cursos técnicos, um na área de linguística e outro na área de produção musical. E eu tenho graduação em economia, sou economiário no caso. Só que eu não atuo na área. E, bem, a nível profissional, eu sou profissional liberal. Eu trabalho em casa, em home office, fazendo tanto serviço para mim mesmo, na minha própria empresa, quanto freelancing de trabalho com design e tudo, esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, agora nós vamos adentrar nas suas preferências de RPG. E a pergunta é: como você conheceu o RPG e há quanto tempo você joga? Bem, era 2010, eu estava na 8ª série. Dentre muitas coisas erradas que eu fiz na minha adolescência, uma delas foi jogar RPG. Então, tinha um colega nosso em comum que ele estava saindo daqui da cidade, porque Parauapebas é uma cidade de muita gente aventureira. E ele era um filho de um casal que era aventureiro também. Eles tinham vindo de Minas para cá para trabalhar e acabou o contrato deles, eles iriam voltar para Minas. Então, ele ia deixar órfão uma mesa de 5 jogadores. E como a gente tinha mais ou menos o mesmo perfil intelectual, a gente tinha uma conversa muito parecida, ele falou: cara, eu acho que tu vai gostar de jogar RPG. E eu já tinha escutado falar, só que em 2010, se a gente for lembrar, o RPG era uma vã memória. Quem falava de RPG era a Igreja Universal para falar mal. Então, era um negócio assim muito, muito, muito distante de qualquer adolescente da minha idade. Eu tinha 14 anos na época. Então, você pega essa conjuntura e o cara me botar, eu já cheguei como mestre. Então, eu conheci o RPG assim, eu tive que pegar uma mesa de 5 jogadores para continuar uma campanha que nem minha não era.
Foi assim. E te jogou na frigideira, rapaz. Não foi nem na fogueira, É, foi logo direto na frigideira. bem dizer, foi isso que ele fez comigo. Cara, agora por curiosidade, que jogo que ele te jogou assim? Era D&D 3.5. Uh! Cara, Sim. D&D 3.5 não é tão Sim. simples assim. Égua, cara. O Nossa. cara não teve pena de mim, não. Mas assim, agora eu fiquei curioso. O que tu fizestes pra te inteirar de D&D 3.5 pra poder assumir essa responsabilidade? Eu tinha muito tempo livre. Na Uhum. escola, como tinha um nivelamento de notas bons, eu não conseguia, eu não ficava muito tempo estudando em casa e tudo. Então, esse foi o tempo que eu usei para pegar os livros dele emprestado, tirar algumas cópias numa impressora toner que eu tinha em casa, porque meus pais tinham empresa e a gente tirava muita cópia, então eu tirei cópia lá. E foi o tempo que eu usei para ler e ele me explicava algumas coisas no horário do intervalo da escola também. Então foi mais ou menos uns 4 dias de eu pegando regra direto e depois ele me explicando como é que era a campanha e como é que era a adaptação. Como eu já jogava muito videogame, então a transposição de ideias era mais ou menos a mesma e seguiu tranquilo. Olha, tá aí uma característica que ficou evidente na sua fala. Você é uma pessoa dedicada. Porque, Uhum. assim, eu acredito que deve ter sido pouco tempo você consumir todo o livro do jogador, parte do livro do mestre, parte do livro dos Foi monstros. principalmente com o livro do jogador, na verdade. Ele teve essa expertise de me colocar com as regras que o jogador usa, para depois eu usar as regras do mestre para fazer alguma adaptação que eu quisesse. Então, meio que esse resto de campanha que a gente jogou 3 meses e meio, mais ou menos, até terminar o ano, é, foi eu usando o livro do mestre para ir colocando alguns outros elementos na campanha dele que já estava pronta. Show de bola. Meus parabéns, viu, Lucas? Fiquei impressionado. Muito bom. Eu já entrar como mestre é bem complicado, né? Com certeza. Vamos à próxima pergunta. Qual ou quais os seus jogos de RPG favoritos? Eu gosto bastante principalmente D&D, que é uma das coisas que a gente mais joga, porque ficou bem famoso, bem evidente aqui no Brasil. Eu ajudei alguns outros projetos com consultoria também. O projeto do Vinzão, do Jogando RPG, do Game Chinchilla, pessoal muito bacana. Ele trabalhava na Riot na época que eu prestava alguns serviços para uma subsidiária. A gente se conheceu lá, ele, o Gruntar. Então, é muito bacana o trabalho do pessoal lá. E as outras coisas é storytelling. Eu joguei pouco Warhammer e eu não tive muito contato, mas além de storyteller, um outro sistema que eu uso para fazer algumas adaptações de atmosfera dentro do próprio D&D é o GURPS, porque eu gosto muito de como ele consegue encaixotar certas coisas e deixar um pouco mais subjetivo para o jogador não só interpretar, mas conseguir interagir com as coisas que ele está vendo do lado. Então, isso é uma parada bem bacana que eu adaptei nas minhas campanhas. Olha, legal, cara. É sempre bom esbarrar em alguém que dá valor ao GURPS. Eu sempre digo para todo mundo que eu acho que GURPS foi muito injustiçado. Não estou dizendo que ele é o melhor sistema genérico que tem disponível para se jogar, mas Realmente. eu acho que maldizeram muito dele. Pô. Não é tudo isso que falam que seja ruim. Pelo contrário, eu acho que ele viabilizou e muita coisa bacana. Na verdade, o GURPS ele tem um sumário ruim. Esse é que é o problema do GURPS. Eu tenho um sumário próprio que eu fiz e deixei organizado, porque mesmo se você for pegar hoje um PDF do GURPS da vida e colocar um Ctrl F, as informações elas estão muito esparsas entre regras diversas que deveriam se conversar melhor. E esse é que é o problema que as pessoas têm com o GURPS. Então, não só com a aptidão que a pessoa tem que ter por pesquisa, de gostar de economizar dados, de gostar de catalogar as coisas, ela tem que também ter uma certa paciência, porque quem escreveu o GURPS ele não estava muito preocupado de deixar o sistema organizado para ser usado. Essa que é a grande reclamação do pessoal. Não, Provavelmente vem daí, na verdade. e tem um ponto positivo para GURPS. GURPS foi um dos primeiros sistemas genéricos
que explorou cenários que fugiam da fantasia medieval ou do mundo das trevas. Ele que Sim. viabilizou ficção científica, super-heróis. Não que ele tenha sido O o primeiro. 2077 é uma adaptação mais simples e organizada do GURPS, né? O Exatamente. Então, 2039, né? pô, por isso que eu gosto de elogiar o GURPS, porque ele tem todo o seu mérito na história do RPG. Exatamente. Vamos à próxima pergunta. Qual o tipo de personagem que você mais gosta de interpretar? Ah, eu acho que todo mestre é assim, mas eu amo magos. Eu sempre gostei muito de história alquímica, de ver um pouco mais desse lado místico que a gente tem na nossa história clássica. Vide os escritos de Flamel, as coisas meio estranhas que Newton gostava de estudar, e toda essa transcendentalidade que as pessoas gostavam de colocar em cima da ciência que estavam estudando. Então, eu amo magos e gosto muito de fazer essas intercalações com eles. E outras classes que eu gosto bastante de interpretar são os Rangers, que eu acho muito bacana aquela construção de uma pessoa que aprende magia empiricamente no meio do mato para conseguir sobreviver e ao mesmo tempo ele está se unindo com a natureza. E arpias e esfinges, porque para mim, apesar de elas estarem muito distantes, elas são enigmáticas sempre. E eu gosto muito de tratar com enigmas com os jogos que eu estou lidando. É sempre muito interessante colocar um enigma todo por trás e fazer as pessoas passarem meses atrás dessas coisas. Curiosidade. Tu disseste que gosta de magos e personagens enigmáticos. Beleza. Mas saindo da fantasia medieval, por exemplo, em GURPS, nessa mesma linha, o que tu gosta de interpretar? Cara, Netrunners, uma parada mais cyberpunk, eu gosto muito de Netrunners. A maioria dos meus vilões de cyberpunk foram sempre ou Netrunners ou algum tipo de investigador particular. Ele era sempre o vilão, porque apesar de ser uma pessoa pequena, como ele tem muito acesso a dados, ele consegue interpretar esses dados muito mais rápido, porque ele usa a lógica a favor dele, ele consegue moldar as situações em volta dele muito mais facilmente do que um burocrata que não está ligando muito para aqueles dados. Então, eu gosto muito de sempre deixar a intelectualidade dos vilões se sobressair à frente da força bruta. Uma coisa que eu gosto muito no mago é isso. Ele é um papel. Você chega perto dele, uma porrada ele cai. Porém, até você chegar lá, ele te causa muito, muito, muito problema. É basicamente isso. Perfeito. Vamos à próxima pergunta. O que você prefere ser, mestre ou jogador? É meio complicado porque eu comecei sendo mestre. Eu gosto muito das minhas experiências como jogador, mas ainda assim eu sou um aficionado por escrever histórias. Eu sou muito inspirado por aquele livro Árvore e Folha, do Tolkien, em que ele dá toda uma decupagem de como é que ele se espelha nas obras que ele próprio escreve, como ser um pequeno criador aproxima ele da transcendentalidade. Então, esse tipo de coisa é que me atrai muito. Então, criar histórias, criar situações é o que mais me traz felicidade quando eu estou jogando um RPG. Pô, bacana, isso é legal, cara. Realmente a gente satisfaz um pouco de criação narrativa através das mestragens. Legal, bom saber. Vamos à próxima pergunta. Você está atualmente participando de alguma campanha? Se sim, fale um pouco dela pra gente. Bem, eu tenho uma campanha só ativa ultimamente, que é com os meus melhores jogadores que eu tive dentro desses 10 anos de campanhas, que é de Chessentan, que é uma região do continente de Faerun, e é o que mais se assemelha ali com o Oriente Médio. Então, eu gosto muito de misturar essa mística que o ocidental tem de olhar para o
o cara do Oriente Médio, de misturar gênios e tudo, misturando um pouco com eles sendo forasteiros, eles vindo da Costa da Espada para Chesterton. Então, tem toda a discussão de xenofobia, de doenças diferentes e tudo. Eu coloquei tudo isso nessa campanha. Por acaso não é aquele suplemento Alcadim? Não é de suplemento, ele é direto de Chesterton também. Ah, tá. Tem no livro básico de Forgotten Realms. Uhum. Que interessante, eu ainda não tinha me atentado a esse conteúdo. Vou Pois dar uma. é, tem, por exemplo, Tai também não é de suplemento, ele é do livro base, apesar de serem poucas linhas, Uhum. mas Tai também é uma aproximação muito legal, porque ela mistura como se fosse o Japão ocupando do Império Mongol. Então, é como se, na verdade, o Japão tivesse terra o bastante para se subsidiar nas guerras que precisava e fez no nosso mundo real. Então, é basicamente isso. É bem interessante esse tipo de relação que eles fazem. Pô, bacana, vou dar uma conferida, me deu curiosidade agora. Bem legal. Vamos, vamos à próxima. Você está participando de algum projeto ou trabalho voltado ao RPG? Se sim, comente dele pra gente. Eu tenho um cenário próprio que é Niria, o nome. Ele é todo uma reformulação de continentes, tem uma outra pegada misturando um pouco de sci-fi e tudo. E tem uma organização política, não é um negócio assim tão elfo, é isso, aquele negócio. Eu coloquei muita carga do que a gente conhece aqui, do que a gente deveria conhecer mais aqui do Brasil. Os elfos são um pouco mais como se fossem populações iorubá, eles são bem mais tribais, apesar de terem se organizado em cidades grandes, como era no Reino do Congo, uma coisa que a gente não conhece muito bem. Então, fora isso, tem várias outras adaptações, e eu estou querendo transformar a Niria em um projeto de RPG guiado, tanto um livro de cenário, quanto realmente um projeto que eu possa pegar, reunir o pessoal para jogar, aí talvez fazer um podcast, talvez fazer alguma outra coisa, qualquer coisa do tipo assim, mas ainda está bem embrionário. É mais a questão de que esses meus amigos sabem como é o cenário, sabem que ele é muito rico, a gente já jogou ele umas outras vezes, e eu estou muito próximo de terminar ele por completo, então dá para pegar ele para fazer um projeto nos anos futuros. Pô, bacana, cara, essa valorização de cenário local e nacional para criação de RPG. A gente acaba criando a própria identidade de RPG em si, porque a gente acaba usando muito do que vem da Europa ou dos Estados Unidos, não que não sejam bons, mas a gente não se enxerga neles. Não que isso seja um problema, mas é porque esse take diferente faz a gente conseguir enxergar aonde estão os nossos pontos de apoio na nossa sociedade atual, entendeu? Então isso é muito interessante para mim. Show de bola. Torço para que você evolua mais ainda e a gente logo lá para frente a gente consiga já manusear alguma coisa que tu já fizeste. Ah, tomara. Vamos à próxima pergunta. Qual sua opinião sobre o cenário do RPG aí em Paraopebas e no estado do Pará? Bem, no estado do Pará não posso dizer muita coisa, porque eu conheço aqui Paraopebas, Marabá e um pouco de Paragominas, porque eu conheço algumas pessoas que jogam lá, algumas pessoas, inclusive, que usam partes do meu cenário lá para jogar, que são amigos meus que moravam aqui, foram para lá e continuaram a campanha por lá. Mas aqui em Paraopebas, a gente está com um movimento recente, essa deveria ser a palavra, porque pequeno ele sempre foi, mas ele é bem recente, ele está com uns 2, 3 anos tentando tomar atração. E, assim, tá melhorando. As pessoas estão ficando um pouco mais engajadas com RPG, isso é muito bom. Porém, ainda falta muito do cultural. A gente tem muito do RPG quando dá. Ah, vamos jogar RPG como se fosse uma pelada, entendeu? A gente ainda não tem muito do RPG como um ritual semanal que as pessoas se reúnem para fazer. É mais, bicho,
sábado à noite aí, se der, a gente faz. Esse aqui é o meu problema ainda com o cenário atual da RPG aqui na região. Mas olha, considerando que tu comentaste que ainda está meio que no começo, mas já é um bom começo. A partir do momento que a galera começa a mergulhar no RPG, elas mal percebem, já estão começando a ficar viciadas. E eu acho que é isso que tu está desejando que comece. O problema para mim ainda é a rotatividade. O movimento ele está muito cíclico ainda. Então muita gente entra, fica naquele hype, acontece pouca coisa, os mestres são um pouco interessados, aí a galera sai e fica por escuta. Perfeito. Mas está crescendo aos poucos, é mal de problema nisso. Vai crescer, estou na torcida para crescer e aqui é para ajudar vocês também a fazer crescer. Vamos à última pergunta. Você gostaria de deixar algum recado à galera do RPG? Se sim, o espaço é seu. Cara, o recado é valorizem suas mesas. Vocês não sabem o tanto que dá trabalho, tanto para os jogadores montarem uma ficha, quanto para o mestre montar uma campanha, por mais simples que ela seja. Uma aventura guiada de D&D, ela dá bastante trabalho para um mestre, mesmo que ele seja mais experiente, saiba bem como guiar os problemas que o jogador tem que passar e tudo, saiba como adaptar bem as realidades do que o jogador pede para acontecer. Então, valorizem bastante as suas mesas, joguem elas como se aquela fosse realmente a mesa essencial para você aprender a jogar RPG. Quanto mais você valorizar aquelas pequenas oportunidades e pequenas demonstrações que você tem de RPG, melhor você vai conseguir se integrar para conseguir aprender e tomar essa cultura de querer estudar a respeito disso, porque abre um leque para várias outras coisas na vida. Show de bola! Essa foi a entrevista Perfil do RPGista com Lucas Sodré, indicação do grupo Aventureiros do Vale, no município de Parauapebas, no sudeste do estado do Pará. Lucas, muito obrigado por ter participado aqui da entrevista e peço para que você, junto comigo, diga tchau para a galera. Falou, pessoal! Até a próxima! Valeu, pessoal.